Olá pessoal, vamos tratar aqui do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, né, que é apelidado, né, pela doutrina aí como embriaguez ao volante. Então diz lá o dispositivo: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Então, quando ele fala conduzir veículo automotor, quando você está na condução, você está no controle de um veículo automotor, né, naquele conceito que nós demos lá no inicial, com a capacidade psicomotora. O que é capacidade psicomotora? Quando você está recebendo a influência do álcool ou de qualquer outra substância que cause dependência, que determine dependência física ou psíquica, não importa, né? Então a capacidade psicomotora quer dizer que aquela substância está influindo na sua capacidade de autodeterminar-se de forma psicológica, psíquica e motora, a sua coordenação motora, né? Ou seja, será que você dirigindo, né, sob efeito daquela substância, você tem condições, por exemplo, de prever que um acidente pode ocorrer e se determinar no tempo hábil para que isso não ocorra? Será que você tem condições de manobrar o seu veículo de forma correta sem colocar em perigo a segurança de outras pessoas, o patrimônio de outras pessoas? Então, na verdade, quando a gente fala assim sobre a influência, o legislador fala sobre a influência, é que aquela substância está efetivamente interferindo na sua capacidade mental e motora, né, na sua coordenação mental, né, está te causando uma confusão mental e também está te ocasionando uma confusão motora. A gente tinha no caput desse artigo, né, uma discussão bastante interessante, que dizia o seguinte: a necessidade que se demonstre que efetivamente há influência. Por quê? Porque na verdade a gente tem pessoas que elas tomam uma determinada quantidade de substância alcoólica, né, de bebida alcoólica, e não tem essa influência, eles continuam normalmente, sem nenhum problema. Existem outras pessoas, né, que são muito mais facilmente influenciadas, né, pelo álcool, né, com uma dose pequena. Então a gente acaba criando, né, assim, vamos dizer assim, uma injustiça em relação a alguns, né? Um toma lá meia dúzia de cerveja, por exemplo, e não tem nenhum problema do seu ponto de vista psíquico ou motor, né, ou de coordenação motora. O outro toma uma latinha lá, pronto, e para aquilo ele já está totalmente influenciado pelo álcool, né? Essa visão inicial me parecia muito mais correta, né, muito mais voltada à teoria constitucionalista do delito, né, muito mais voltado ao bem jurídico penal constitucional tutelado, e que demonstrava, né, como era o objetivo inicial desses crimes, né, que nós estávamos tratando de crime de perigo concreto e não de perigo abstrato, até porque os defensores da teoria constitucionalista do delito, eles entendiam os crimes de perigo abstrato, né, inconstitucionais, né? E vejam aqui também que quando ele fala aqui de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina dependência, essa substância psicoativa, ela pode ser tanto lícita quanto ilícita, não importa. Então você tomou um medicamento aí que ele pode te influenciar, você pode responder pelo crime, tá? Do artigo 306. Claro que não é embriaguez, porque você não estará embriagado, né? Mas você estará sob essa influência e conduzindo o veículo sob essa influência, que poderá ter um resultado desastroso, né? Essa discussão foi muito interessante, né? Porque perigo concreto, então havia uma dificuldade muito grande em se demonstrar essa influência. E no início do Código de Trânsito, né, a gente teve uma queda drástica do número de acidentes, de infrações de trânsito, mas depois isso voltou a crescer.
Na verdade, a razão de ser desse crescimento tal foi a falta de fiscalização. Infelizmente, a gente tem um problema muito sério de fiscalização, principalmente de trânsito, né? Se a gente tivesse uma fiscalização muito mais eficaz, muito mais efetiva, certamente nós não teríamos tantas infrações como nós temos e nem tantos acidentes de trânsito, né? Ele traz como pena aqui detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Embora não seja uma infração de menor potencial ofensivo, em razão da sua pena mínima, é possível a suspensão condicional do processo. Tá? Lá nos termos do artigo 89 da Lei 9.099, então é possível a suspensão condicional do processo. O legislador, em razão dessa dificuldade que nós tínhamos em determinar essa influência do álcool, ele trouxe algumas condicionantes, né? E em alguns momentos até se excedeu na tentativa de dar validade, né, à prova produzida. Então ele vem lá no parágrafo 1º. As condutas previstas no caput serão constatadas por... Quer dizer, como é que eu constato, segundo o legislador, que há influência do álcool, na atividade psicomotora de alguém? Aí veio lá, inciso 1, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Isso é constatado por meio do exame de dosagem alcoólica. É muito comum, né? Vou lá, tira o sangue, né? Manda para análise e verifica se há essa quantidade. Ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. O que quer dizer isso? Se você sopra lá o bafômetro, né, mais comumente conhecido, você sopra o bafômetro e deu 0,3, né, ou seja, deu superior a 0,3, então você é considerado embriagado. Vamos deixar bem claro aqui o seguinte, que essa regra aqui, ou essa tabela de 0,6 ou 0,3, ela existe para fins criminais. Para fins administrativos, a regra é a lei seca, né? Ou seja, nenhuma quantidade de álcool para fins administrativos. Para fins criminais, o 0,6 ou o 0,3. Inciso 2. Sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora. Às vezes, né, você percebe lá que o sujeito não consegue parar em pé. Está lá caindo, cambaleando, né? Então a gente tem lá algumas situações, andar cambaleante, né? Ele não consegue andar de forma reta, né? Ele tem lá voz pastosa, não consegue pronunciar corretamente as palavras, pupilas dilatadas, né? Faces congestas, né? Vermelho, né? Então são sinais, né, que indicam a embriaguez. Então, o que o legislador pensou? Se a gente estiver nessa situação, significa que ele está sob influência do álcool, né, se estiver conduzindo o veículo. Se ele estiver sob influência do álcool conduzindo o veículo, nós temos o crime. Tá? O parágrafo 2º. A verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, né, que é o exame de dosagem alcoólica, né, o exame de sangue, exame clínico, né, a gente chama a polícia lá, o delegado chama o médico legista e ele faz o exame clínico, né, e analisa clinicamente se o sujeito está embriagado ou não. Perícia, se é o médico legista, por perícia. Se é dosagem alcoólica, é por perícia também, né? Vídeo, né, você filmar lá, ele apresenta todas as condições do inciso 2. Prova testemunhal ou outros meios de prova de direito admitidos, observando-se o direito à contraprova. É interessante que o legislador aqui foi, né, eu não diria tão redundante, mas eu poderia dizer que ele foi extremamente cauteloso, sem necessidade disso, né? Por quê?
Porque ele trouxe situações aqui que são resolvidas pelo Código do Processo Penal sem nenhum problema, não precisaria estar escrito aqui. Se a gente lembrar lá o Código do Processo Penal na teoria geral da prova, a gente vai lembrar que o princípio é o princípio da liberdade probatória. Ou seja, aquilo que não seja ou que não for prova ilícita é permitido. Né? E aqui ele não fala em prova ilícita, mas está na Constituição Federal, né? Naquela interpretação conforme a Constituição, a gente exclui as provas ilícitas e acabou, né? Parágrafo 3º. O CONTRAN disporá sobre equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológico para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. Uma coisa também meio boba, que não tem necessidade nenhuma em relação à prova. Existe uma tabela que faz uma equivalência a tanto de quantidade alveolar corresponde a tanto de dosagem alcoólica no sangue. Não tem necessidade disso daí. E o parágrafo 4º, que foi introduzido há pouco tempo, né? Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia para se determinar o previsto no caput. Sim, esse dispositivo aí, ele também é desnecessário, né? Porque a gente tem que saber qual foi o procedimento utilizado. Se o procedimento utilizado é um instrumento, né, esse instrumento tem que ser aferido tecnicamente, né? Se não for aferido tecnicamente, ele não tem validade. Se vocês receberem lá aquele documento lá, quando vocês sopram o bafômetro, ele vem lá dizendo lá a validade daquele equipamento, que ele tem que passar, né, constantemente por testes lá pelo Inmetro, né, para saber se ele está aferido corretamente, né? Fora isso, a gente não pode falar em aferição, tá? Um grande abraço para vocês, até mais.